Olha, gente, a pressão internacional para que Alagoas, não, na verdade, o país acorde para as questões ambientais tem sido muito forte. Em um dado momento, nos últimos 4 anos, a política ambiental foi desprezada. Era um assunto a menos. Nós temos aqui, cortando 5 estados do Nordeste, que está matando a sede e pode gerar novas perspectivas de desenvolvimento para a região, que é o Rio São Francisco, que nasce lá em Minas Gerais, corta aí 5, 6 estados e despeja aí algo em torno de 4.000 metros cúbicos por segundo no Rio São Francisco. Em Alagoas, nós estamos aproveitando aí 120 metros cúbicos no Canal do Sertão, que tem 120 quilômetros. Nós temos as 2 transposições que levam água até o Ceará, também, nas regiões mais áridas. As nossas matas, aqui, eu estou falando do Nordeste, se a gente for falar do país inteiro, a gente vai ver aí a situação dos índios, nossos rios todos poluídos. A gente não tem uma política clara e definida para a preservação da vida. Como se preserva a vida? Não só a Mata Atlântica, que nós já perdemos até a maior mancha que nós tínhamos no Nordeste, que agora é pasto, né? Mas a água que é fundamental e ela está escassa no mundo. O meu entrevistado de hoje, ele já liderou o movimento pela vida aqui em Alagoas, que foi um movimento ambiental dos anos 80, que não conseguiu barrar a instalação, lutou, mas não conseguiu barrar a instalação da, hoje, Braskem, lá no Pontal, aquela região está toda com lençol freático prejudicada, né? Nós temos aí também problemas aqui na Lagoa Mundaú, que é um problema sério. Foi presidente do Comitê da Bacia do São Francisco e hoje é coordenador da Câmara Consultiva do Baixo São Francisco. Anivaldo Miranda. Anivaldo, primeiro é uma honra entrevistar você, um amigo que eu tenho de muitos anos, que me conhece profundamente, como eu o conheço. Nós temos algumas semelhanças ideológicas, nós temos distâncias ideológicas, nós temos um carinho, um respeito um pelo outro, que eu acho muito interessante. Eu considero como muito interessante pelos nossos cabelos brancos e pelas nossas lutas. Como vai o meio ambiente do Brasil, antes de entrar em questões específicas do Nordeste? Olha, o meio ambiente no Brasil está, digamos assim, numa situação que requer muitos cuidados, né? Essa nova política do governo, quer dizer, o governo Lula está restabelecendo, por exemplo, uma reorganização do IBAMA, tem o Ministério dos Povos Originários, né, que está ali numa frente de luta, que defende a floresta, defende os povos, defende a água, né? É um caminho de retomada para o meio ambiente se transformar numa consciência nacional num país desse tamanho? Sem dúvida, porque o governo passado do Bolsonaro, afastadas aí as análises de ordem política, ideológica, o que for, mas tinha uma lógica com referência à questão ambiental completamente oposta ao que o mundo inteiro está, digamos assim, refletindo, não é? Está observando. Ou seja, a política ambiental não era uma prioridade no governo passado e, de certa forma, com sua visão produtivista, não havia uma consciência de que a questão ambiental é uma questão séria, é até uma questão hoje de sobrevivência da humanidade, né? No médio e longo prazos. O governo Lula, claro, tem uma postura oposta a isso, ou seja, faz parte de todo o processo de construção de uma política nacional de meio ambiente que remonta aí à década de 1960, ou seja, já estamos há algumas décadas construindo essa política do meio ambiente, em sintonia com o que ocorreu com o mundo desde a famosa conferência de Estocolmo, né? A COP do Rio também, que já estava mostrando, né? Que era, exato. Que era a época do presidente Fernando Collor. Sim, e isso já, não, ainda no começo da ditadura, por pressões internacionais, né, do
quando no pós-guerra, principalmente em função dos impactos das explosões das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, né, começou-se, as grandes elites empresariais do mundo, apesar de toda a sua resistência, mas começou também a admitir que o processo da poluição industrial, da degradação dos ecossistemas, etc., era uma coisa que merecia atenção, não com a gravidade de hoje, mas iniciou-se todo um processo político lá na Conferência de Estocolmo, e depois foi se construindo no mundo inteiro, né, com muita resistência, com tudo isso, políticas ambientais. E o Brasil, a nossa política ambiental data ainda dessa época e foi se construindo de tal maneira que nós chegamos a construir 2 grandes sistemas de gestão ambiental. O primeiro é o Sistema Nacional de Meio Ambiente e o segundo é o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Isso evoluiu bastante, apesar de que os desafios de um território como o brasileiro na questão ambiental são de uma escala gigantesca. A construção da política de meio ambiente não chegou, de fato, aí na velocidade que é necessária, ou seja, de superar a velocidade da degradação. Ainda não chegamos nem perto disso. Mas já há uma pressão. Entretanto, houve um corte agora, nesses últimos anos, que o Lula vai ter que restaurar, reconstruir. Há uma pressão internacional de não comprar produtos brasileiros, né? Mesmo do agronegócio bem estruturado, economicamente forte, se ele não estiver consorciado com uma política ambiental que o mundo está preconizando e pregando, não é? É porque, Arnaldo, na ausência da democracia, ou quando a democracia é sistematicamente enfraquecida, o que é que prospera? A lei do mais forte. Não é? E é o que acontece no Brasil na área da segurança. Isso é claro, todo mundo sabe que o Estado deixa de atuar em áreas até de regiões desenvolvidas, como, por exemplo, ali nos morros do Rio de Janeiro, né, por conta de vários fatores, não vamos discutir aqui, o Estado não está presente não existe. Nos morros, etc. E você tem ali estados paralelos, criminosos das milícias, do tráfico de drogas, etc, etc. Na questão ambiental, na medida em que você enfraqueceu os órgãos colegiados, a fiscalização, né, na medida em que o governo anterior, digamos assim, desprestigiou o IBAMA, desarticulou o ICMBio, né, praticamente extinguiu os colegiados ou também violentou... Instituiu o desmatamento, né? Sim, e aí abriu caminho para... Abriu a boiada, como disse o ministro. Como o próprio ministro disse. Então, essa abertura transformou a Amazônia em terra de ninguém, né? Não só a Amazônia, como também o bioma do Pantanal. O Centro-Oeste. Todos os biomas, o Cerrado sofreu mais do que a Amazônia, porque o avanço das fronteiras, né, agrícolas para a produção de grãos, e aí alguns fazem isso de forma legal e muitos fazem de forma ilegal, vão se apossando de terras públicas, vão roubando terras públicas, né, vão devastando e de fato é um processo tão violento que as pessoas individualmente não imaginam o que vai acontecer com a soma de tudo isso. O que acontece com a soma de tudo isso é que a queima das florestas, a devastação de biomas como o Cerrado, né, a Caatinga, o Pantanal, os Pampas lá no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que provocam é uma, digamos assim, desorganização completa do clima. Não é? Nós estamos já vivendo do isso, regime, né, das chuvas. Nós já estamos vivendo isso. Já estamos. O preço que nós estamos pagando é caríssimo. Eu vou trazer essa discussão aqui para o Nordeste, porque toda a água que nós estamos consumindo dos nossos rios vem do Centro-Oeste, né? Vem do ali o aquífero Guarani. Sim, os grandes rios brasileiros nascem todos ali no Brasil Central. Vai alimentar. Exato. Não é essa. O Rio São Francisco é o único que toma um curso diferente dos outros grandes e vem para cá, né? Mas vem por baixo da terra lá dos aquíferos. Que funciona como uma esponja, né? Funciona como uma esponja. Claro, o próprio bioma do Cerrado é como você diz, é uma esponja, né? E
a gente trazendo essa discussão, porque quando a gente acaba com a floresta, nós vamos ver, um comitê que você presidiu, o Comitê do São Francisco, nós passamos aí por 4, 5 estados e quantos municípios, quem não polui o São Francisco hoje? Olha, porque a pergunta, eu acho que a pergunta é o você na contrário, bacia né? do São Francisco tem 507 municípios. Quem não polui? Só um tem um sistema digamos assim, de tratamento e coleta de esgotos e saneamento básico. Saneamento básico são 4 vertentes: tratamento do lixo, água, né, de boa qualidade, né, sistemas de drenagem e, finalmente, coleta e tratamento de esgoto. Fiquei até querendo saber. O município agora é o município de Minas Gerais. Agora, de lá para cá, dos 500... todo mundo polui. É o único que tem, digamos assim, todo esse sistema completo. Você tem diversas situações nos 500 municípios. Agora, aqui na calha do São Francisco, você não tem nenhum com esse perfil. Você tem ali alguns níveis de tratamento, mas a grande maioria joga esgoto in natura dentro da calha do Rio São Francisco. Eu estou falando da política de água, gente, porque ele foi o presidente do Comitê da Bacia do São Francisco e estava lá junto com a ANA, que é a Agência Nacional de Água, né? E ainda sou membro titular do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, só que então, o Conselho deixou de funcionar, né? Desse assunto ele entende água, porque nós estamos falando da nossa vida. Não é? Eu não estou falando de um assunto tão absurdo assim. Dos rios que cortam Alagoas, tem algum que não esteja poluído? Não conheço, não. Só os secos, né? Os secos. Porque não tem água, né? O que é na realidade, a gente... porque são secos, você temporariamente pode declarar que eles não estão poluídos, mas basta uma única chuva e aí você vai constatar que eles terminam sendo os mais poluídos. Por quê? Porque como o rio é seco, as pessoas não respeitam o seu leito. Aí vão depositando lixo, vão fazendo intervenções de todo tipo, vão destruindo as matas das margens, as matas ciliares, etc. Então, o rio seco é um drama. É um drama. Lá em Dois Riachos, a terra da Rainha Marta, né, tem os 2 riachos. E as pessoas cavam nesse período de estiagem, que vai começar a partir de agora, né? As pessoas cavam lá para ter água. Aquela água não serve para consumo humano. Não, está mais que provado que, além de salobra, ela está altamente contaminada, porque os animais vivem lá dentro, aquela coisa toda. Então, nem os secos estão livres da poluição. De jeito nenhum, pelo seguinte, porque como o próprio poder público, por várias razões, incorre num engano fatal. Acha que Rio Seco não precisa de gestão. Isso é um engano absurdo. Por quê? Eu acho que é exatamente quem mais precisaria de gestão. Porque um rio seco está situado numa região onde a questão da escassez de água é um drama absoluto. Que é o caso do Dois Riachos. Dois Riachos, de qualquer dos nossos rios, o Capiá, o Ipanema, o Traipu, todos eles são rios intermitentes, né, que nascem em Pernambuco, passam por Alagoas e desaguam na calha do São Francisco. Pois bem, nesses rios, às vezes você passa anos sem ter uma chuva em grande escala, etc, etc. Aí, finalmente, quando essa água maravilhosa, né, cai, porque você tem, pode se passar muito tempo, mas você vai ter um inverno qualquer onde grandes quantidades de precipitação de chuva vai cair nesses rios. Infelizmente, essa água, quando cai,
E pelo fato desses rios não terem nenhuma gestão, nenhuma política pública de gestão, o que é que acontece? Essa água maravilhosa, que poderia ser acumulada, reservada e poderia servir para vários anos, né, em sucessão, em barragens subterrâneas, em pequenos reservatórios, etc., ela se perde na mesma hora, porque quando ela cai, o lixo, a poluição de todo tipo, compromete completamente a qualidade dessa água, e o que tiver digamos assim, de detritos, de troncos, de tudo isso, esses rios vão levando e ainda jogam nas águas do São Francisco. E causam problemas, né? Além de contaminar o São Francisco, contaminar quase todos os rios de Alagoas, contamina o nosso litoral, porque o IMA, o Instituto Estadual do Meio Ambiente, toda semana, em épocas de chuva, divulga a questão da balneabilidade. Exato. É difícil encontrar uma praia limpa em Alagoas, e é um ativo importante do turismo, né? Mas voltando aqui a falar da água, do São Francisco, a gente também percebe que o desequilíbrio ambiental é uma realidade hoje no planeta, né? Nós estamos vendo que o clima do Nordeste, cada vez mais, nós estamos vendo um fenômeno que nós não víamos há 30, 40 anos atrás, né? E nós estamos vivos desse período, né? Nós percebíamos que tinha longa e seca, mas tinha chuva, mas não é essa coisa que a gente tem visto aí. E nós estamos vendo que os nossos rios, nós temos as cidades crescendo nas calhas dos rios, né? E sempre que, quase que, antes era de 10 em 10 anos, agora esse ciclo mudou de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos. Nós temos grandes cheias e desta vez o Instituto de Recursos Hídricos, a Secretaria de Recursos Hídricos, tem conseguido alertar. E agora a grande proposta é construir barragens nesses rios que transbordam, com utilização múltiplas. Uma obra caríssima, vai funcionar? Não é, de fato, talvez seja a menos indicada das soluções. As barragens? A menos indicada. Porque o poder público, aliado às pressões do poder econômico, que tira vantagem disso, sempre rejeita aquelas ideias de solucionar os problemas trabalhando com as soluções da natureza. Por exemplo, em vez de barragem, o que poderia ser? Alguns prefeitos, a Lucila Toledo, de Cajueiro, do MDB, inclusive, defende uma relocalização das cidades que estão nas margens do rio. Essa seria uma saída? Não totalmente das cidades, não precisa. Remover as cidades? Não precisa. O problema do Mundaú e do Paraíba do Meio não difere do problema de centenas de rios brasileiros. Lá o Jacuípe, aquelas regiões. É o seguinte, se você pega uma bacia, né, como as bacias no Mundaú e do Paraíba, que nascem em Pernambuco, atravessam o território de Alagoas e vão, digamos assim, e vão terminar aqui no complexo lagunar Mundaú-Manguaba. Então, você pega esses dois rios, eles há dezenas de anos, eles sofrem uma degradação completa. Suas margens estão totalmente desmatadas. Os rios estão poluídos mesmo. Os rios poluídos. As pessoas estão com situação né? Agora, pior, as áreas de recarga de aquífero, né, estão completamente degradadas, as nascentes estão mortas, entendeu? A retirada de água durante muitos anos para processos de irrigação mal concebidos e fiscalizados, né, deixavam e continuam deixando o rio numa situação de extremo estresse. Quer dizer, você tem processos de erosão, você tem também, por conta da devastação das matas, da vegetação das margens, uma carga de poluentes, não só de poluentes domésticos, como de adubo, como de agrotóxico, enfim, é um cenário de caos. Por isso que você, além dos processos do aquecimento global e da era de extremos climáticos que estão provocando estiagens cada vez mais prolongadas e chuvas cada vez mais violentas e pontuais, então esse coquetel todo junto é o que explica, entendeu, a violência das enchentes, né, dos últimos tempos, né, o que é agravado também pelo fato de que a população está aumentando e, portanto, digamos assim, a construção de moradias em áreas
que deveriam estar livres, porque são áreas, digamos assim... O caminho natural do rio, né? Agora, todo rio tem digamos assim, tem uma área de inundação, né, para além da sua calha normal. Porque quando vem a cheia, todo mundo sabe, né, você pode calcular isso em qualquer rio. Historicamente, pela série de dados, você sabe que a maior cheia histórica conseguiu alagar, para além da calha normal, um perímetro, digamos assim, de inundação X em cada rio. Você sabendo na região disso, fértil, né? qualquer cidade, ao fazer o seu plano diretor, faz de uma forma que, primeiro, você evita a construção de moradias permanentes, edificações permanentes nessas áreas de inundação, e elas deveriam ser planejadas apenas com equipamentos que, se houver a cheia, não vão causar grandes danos. E isso é o que se chama de planejamento e é possível prever. Então, muito mais barato do que você relocar, é você, de forma planejada, trabalhando democraticamente, ouvindo a população, você ir retirando o que está construído nesses, digamos assim, nessas margens onde a inundação pode alcançar. Isso é um processo que tem que ser planejado de longo prazo, etc. Demora, mas é o mais eficiente de todos. E o mais barato também, desde que você recomponha. Isso é uma coisa que pode ser de imediato. Você respeita o Código Florestal, que o Brasil tem um Código Florestal que prevê todas essas áreas que são áreas de proteção permanente. Ou seja, se você restaurar as matas ciliares, se você proteger as áreas de recarga, se você reflorestar todo o entorno dos rios, se você começar a fazer planos diretores que, de fato, planejem a cidade com esse cuidado. Vamos ter isso que está aí. Agora, eles estão me avisando ali que eu tenho 10 minutos. Uma conversa dessa, já estamos há 20 minutos conversando e eu estou achando que agora que vamos começar a esquentar esse negócio. Sim. E, já que o clima está essa confusão toda, fazendo essa analogia com o clima. Nessa última cheia, eu entrevistei o senador Renan Calheiros, presidente do MDB de Alagoas, e hoje o maior partido com força, inclusive lá no Congresso Nacional, e tem sido um aliado do governo Paulo Dantas, né? E eles desenterraram um projeto que nasceu lá na cheia de 2010, que seriam construir 8 barragens aí em pontos estratégicos desses rios que causam esses desastres naturais. Fala-se que essas barragens, elas teriam, como não vão conseguir remover as cidades, ela teria usos múltiplos: irrigação, pecuária, produção, inclusive de energia. O senhor acha? Orçado inicialmente em 3 bilhões de reais. O governo Lula já deu sinal verde e está querendo incluí-lo no PAC 3, no Programa de Aceleração do Crescimento. É uma saída, é uma solução para evitar essas tragédias lá no litoral norte, na região norte, ao longo do Rio Mundaú, do Paraíba? Ou qual outro efeito que pode causar ao meio ambiente, essas barragens? Às vezes, né, digamos assim, imaginando um absurdo, se você tem um paciente com uma doença muito complexa, né, a solução, se a família não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro, é jogar num leito e esperar, né? É o que querem fazer, digamos assim, com esse tipo de solução. Primeiro, o impacto ambiental de uma barragem. Ninguém descarta que você ainda possa lançar mão de soluções como barragem, mas são as soluções mais, digamos assim, impactantes que você pode, tanto assim que no mundo inteiro já se discute em muitas situações o descomissionamento de barragem, porque a barragem, de qualquer maneira, às vezes ela, em última instância, é necessária, mas ela é uma intervenção drástica, né, em um ecossistema vivo, e todo o rio configura, não é um canal de cimento onde passam águas que esses senadores e políticos que não dialogam evidentemente com
toda a comunidade que trata de gestão hídrica e de gestão, e começa a tirar do bolso soluções, digamos assim, desse tipo, administrativas e tal. Então, ficam falando coisas desse tipo sem nem imaginar quais são os impactos disso. Como membro desse Conselho Nacional Hídrico, né? Qual seria uma das sugestões para Alagoas e para o Nordeste de um modo geral? Porque a gente viu que os últimos temporais... A solução é você usar os instrumentos hoje científicos, né, de avaliação. Por exemplo, você vai passar 8 barragens. Já pensaram qual vai ser o destino aqui do complexo lagunar Mundaú e Manguaba? Se você barra essas águas, sem barrar as águas, com todas essas intervenções degradantes, essas 2 lagoas já estão morrendo. Avisaram a população de Maceió, por exemplo, tentaram discutir com a comunidade científica sobre isso, enterraram nas gavetas aqui um estudo que foi feito sobre o complexo lagunar, um plano de ações, há mais de 20 anos. E custou $2 milhões e foi financiado pela Agência Nacional de Águas. Esse plano de ações nunca foi posto em prática. Ele poderia diminuir, reduzir esses efeitos? Não, lá já tem toda essa discussão de como fazer isso. Por exemplo, na questão aqui do Mundaú e do Manguaba, você tem que levar em conta, primeiro, pela própria, digamos assim, característica dessas 2 bacias, é importante você saber como vai fazer esse tipo de barramento, porque todo barramento tem uma área de inundação. Aonde vai ser? Sim, vai ser fazer? Vai ser em que, primeiro escolher os locais já demanda, né, toda uma avaliação criteriosa, porque como aquilo ali é muito populoso, aí diz, não, vamos construir a barragem. Sim, toda barragem vai ter digamos assim, uma área de inundação. Aí você vai fazer em áreas onde tem pastos ou vai fazer em cima de cidades que vão ser alagadas, como é que é? Então, são soluções que precisam de um estudo, você precisa de o que se chama na área do meio ambiente, uma avaliação estratégica ambiental, para não estudar apenas fragmentariamente qual é o impacto de cada barragem individualmente, mas do conjunto. Isso, no Brasil inteiro, cria grandes, digamos assim, conflitos. Você tem grandes conflitos lá no Pantanal, porque no Pantanal querem construir uma série de usinas e barragens hidrelétricas de pequeno porte, mas lá a briga é muito grande e os interesses em torno disso são muito grandes também, lá no setor elétrico. Porque você praticamente pode decretar a morte do Pantanal, construindo várias pequenas hidrelétricas que se chamam de UHE. E aqui, essas barragens podem estar se construindo a morte de nossas lagoas? Várias coisas, inclusive a privatização da água. A quem interessa você construir 8 barragens? Né? Se o rio, na condição atual, entendeu, já é palco, evidentemente, de um uso não democrático da água, porque a superexploração da água às vezes deixa digamos assim, os afluentes, os córregos que demandam ao leito dos rios, né, numa situação crítica. Então, tem que ter todo um rearranjo disso, não é assim. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos vai levar essa discussão também ao presidente Lula, dessas construção não só em Alagoas, mas esses barramentos que estão querendo fazer ao longo do Nordeste? Sim, porque o Lula foi eleito com compromisso com a questão ambiental. Isso foi eleito agora, num contexto onde o Ministério do Meio Ambiente está sendo absolutamente pressionado, acossado. Por exemplo, a Política Nacional de Recursos Hídricos está pairando no ar. Por quê? Porque com a eleição do Lula, a política nacional, a Agência Nacional de Águas, toda a política das águas, né, na proposta que o Lula enviou ao Congresso e através de medida provisória foi para o Ministério do Meio Ambiente, que é onde de fato ela deve estar, entendeu? Mas logo
né, depois houve toda uma pressão, e inclusive há setores dentro do PT que infelizmente, né, apoiam isso. Houve toda uma pressão para levar a política das águas novamente para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que agora é da Integração e Desenvolvimento Regional, dentro de uma lógica que é uma lógica equivocada. O Ministério da Integração trata de construção de obras, mas a questão da gestão da água é muito mais importante do que simplesmente você construir reservatórios, aquedutos e tal. A questão hoje que está pegando no Brasil é gestão das águas, porque se não houver gestão, nós não teremos água. Então, a própria política nacional está pairando, porque você não sabe, depois do veto de Lula, o que ocorreu na Câmara, se ela vai para a integração ou se ela volta para o meio ambiente. E com isso, o Conselho Nacional já faz quase um ano que não se reúne. Anivaldo, ele já me gritou lá, já fez, acabou meu tempo. Curto e grosso, o que Alagoas precisa com relação à água? Curto e objetivo. O que Alagoas precisa é atualizar o nosso plano estadual de recursos hídricos, implantar a cobrança pelo uso das águas. São coisas que o atual secretário Gino César, pelo menos nos contatos que eu tenho tido com ele está implementando, não é? Colocar em funcionamento o modelo de gestão do Canal do Sertão, que o Comitê do São Francisco financiou, entregamos um ano passado nas mãos do governador Paulo Dantas, e recentemente houve uma audiência da semana, o presidente atual do comitê, Marcelo Oliveira, esteve lá em Delmiro Gouveia. Então, foi discutido também a questão da cobrança no Canal do Sertão, mas também tem que ser cobrança em todos os rios, onde... Claro que com uma isenção para pequenos usuários de águas, mas sem cobrança você não vai ter recursos para manter a gestão das águas. Então você tem aí o plano, você tem que tirar da gaveta também o plano de ações do Complexo Lagoa Mundaú-Manguaba, como eu disse, custou $2 milhões e até hoje ficou engavetado. O plano estadual de recursos hídricos, fortalecer os comitês de bacias, enfim, colocar há um indicativo, né, da Secretaria do Meio Ambiente na gestão atual, de que essas coisas estão em andamento. Então vamos aguardar e acompanhar, né, e fazer a nossa parte também. Fazer a nossa parte é uma obrigação da gente. Não poluir, fiscalizar e denunciar. Muito obrigado, Anivaldo. Eu é que agradeço.